Bem-vindos ao quarto episódio do Inquietamente Cast. Hoje com o ilustre convidado Rodolfo Fangianiello, prefeito reeleito de Paranapanema, já no seu segundo mandato, gestor público com foco em inovação, desenvolvimento regional e políticas públicas que valorizam as pessoas. Rodolfo, quero te agradecer por você ter aceitado o meu convite, estar aqui com a gente. Eu sei o tanto que a sua agenda é corrida, porque eu te acompanho. Não é fácil pegar uma horinha sua, então obrigada por você estar aqui com a gente. Oi, pessoal, oi, Naila, oi, doutora Roberta, doutoras, é uma honra dividir aqui a mesa com vocês. Obrigado pela sua oportunidade. Muito difícil falar de política, né? Mas muito legal vocês trazerem um gestor público para falar um pouquinho de como funciona o dia a dia, né? Como é que é a máquina pública. Na ponta, vocês que atendem pessoas e a gente também está lá para servir pessoas, né? Então, muito obrigado pela oportunidade. Rodolfo, você é muito novo e faz tantas coisas e tem já uma trajetória tão grande. E o seu início você fez faculdade de publicidade, né? Na verdade, você é um publicitário. Como que foi esse ponto de inflexão, assim? O muito novo é que é relativo, né, doutora? Muito obrigado pelo novo, mas assim é relativo, né? Pelo partido eu já não sou mais considerado a juventude. Então, assim, realmente eu comecei, né? Sempre fui da área de comunicação, gostei muito, né? Eu comecei fazendo relações públicas em Campinas, mas eu fiz só 3 meses que eu passei na faculdade de Publicidade e Propaganda na FAAP em São Paulo. Que naquela época era uma das melhores faculdades do Brasil, né? Era um sonho. O jovem do interior vir para São Paulo e morar sozinho, fazer faculdade. Realmente foi uma experiência muito boa, graças ao trabalho do meu pai, agricultor, né? E minha mãe, professora, me deram essa grande oportunidade de ser publicitário. Atuei muito pouco na área de publicidade, né? Eu fui direto para o mercado financeiro e hoje estou há 14 anos, 15 anos aí, me dedicando 100% ao poder público. E como foi essa virada? Transição. Você foi convidado, você foi se De achegando? onde veio a política na sua vida? Conta pra gente. Então, na verdade, a política já está na minha família, né? Meu avô foi 3 vezes vereador na capital, né? O irmão do meu avô foi 2 vezes deputado estadual, todos numa geração no qual eu nem era nascido, né? Em 87, que eu nasci, ninguém mais da geração da minha família foi para a política. A geração do meu pai, ninguém foi. Pulou uma geração. Pulou uma geração. E eu sempre fui das causas sociais, na verdade, acompanhando meu pai. Meu pai é uma pessoa que se doa muito para a área da saúde. E a gente acompanhou muito cedo, desde cedo com ele, né? E quando eu entrei na faculdade, no centro acadêmico, eu tinha acabado de entrar na faculdade. Aí estava tendo a eleição. Eu entrei dia 2 de agosto de 2006 na faculdade. Dia 10 de agosto de 2006 teve a eleição do centro acadêmico da faculdade. E eu vi aquela briga, por causa um tirou chapa do outro, se classificou no tapetão e tal. Eu falei, gente, que, desculpa a palavra, palhaçada, né? Parece que a política tá na faculdade. Né? E aí eu fiquei muito assim, e aí eu frequentava todos os semestres da faculdade, questão de amigos, né? Porque a gente que vem do interior, a gente tá acostumado com a questão de jogar truco, jogar bola, tomar cerveja. Centro acadêmico, bolinha de pimbolim, né? Isso, e aí a faculdade, o maior centro acadêmico de comunicação da América Latina, que era o da FAP. Então eu pegava publicidade e propaganda, rádio e TV, cinema, e tinha mais um curso. Audiovisual. E aí a gente montou uma chapa. No terceiro semestre a gente montou uma chapa pro centro acadêmico. E sempre a publicidade de que ganhava, porque tinha 2 mil alunos. Já tá na veia, já começou lá. Eu fui do centro acadêmico na faculdade e a maioria das pessoas que foram do centro acadêmico foram para a política depois. Acabaram indo por viés E aí a gente montou uma chapa mista, porque só a publicidade que tinha 2 mil alunos e tinha mais 2 mil alunos os outros 3 cursos. Então a gente montou uma chapa democrática. 4 de publicidade, 2 de rádio e TV, 2 de cinema, e nós ganhamos por 10 votos. Naquela época a FAP tinha contribuição mensal dos alunos, então fazia festa e tal. Aí eu fui reeleito 3 anos consecutivos. No primeiro ano a gente ganhou por 17, no segundo ano a gente ganhou por 18, no terceiro ano chapa única. E aí aquilo lá me aproximou um pouco da política de São Paulo, né? Eu fui convidado para fazer marketing universitário para XP Investimentos. Naquela época, 2008, era tava começando a XP. Educação financeira e tal. Aí eu fui para fazer um marketing da XP. E aí eu virei operador de bolsa de valores. Fiquei 6 meses no marketing e fui direto para a mesa de operação. Mesa de trader. Virei trader, broker, né? E aí, quando eu estava com o meu escritório já, que a XP me convidou para a gente abrir um escritório no interior, um vereador era meu cliente, na cidade de Tatuí, no qual eu já tinha crescido e tal. Quando ele virou prefeito, falou, Rodolfo, eu quero que já que você administra o meu dinheiro, eu quero que você venha administrar o fundo de previdência do município. Falei, prefeito do céu, uma coisa é poder público, outra coisa é poder privado. Eu tinha 2 meses, daí eu tirei todas as certificações de mercado financeiro para eu poder ser gestor do fundo.
E aí Uma eu coisa abri, foi levando a outra, aí né? eu abri mão de tudo que eu tinha do privado e fui pro E público. eu percebi que desde o começo você começou a ser democrático, né? Você já tinha a estratégia de pegar no centro acadêmico todos os cursos e fazer uma chapa mista. É que E você faz isso hoje também? Tenta integrar? na verdade, assim, eu tenho facilidade com trabalhar com pessoa inteligente, com pessoa boa. Uhum. Facilita muito a minha Ah, vida. com certeza, né? Então não é Não questão importa de o ser partido. Eu democrático. também é. gosto de trabalhar com gente inteligente. Então, assim, não é questão de ser democrático. Eu acho que pra gente, quando a gente tá à frente de uma prefeitura, né, quer queira ou não, você tem uma liderança, você tem que tomar decisões. Eu tomo decisões baseadas no que as pessoas me trazem eu não sou médico, eu não sou administrador, eu não sou educador. Então, assim, para eu tomar decisões macro, eu preciso entender um pouquinho o micro. Uhum. E as pessoas que me trazem as decisões têm que ser muito melhor que eu naquele assunto, Com certeza. né? Então, isso facilita bastante a minha vida. Então, o político sou eu dentro da prefeitura, né? Uhum. Então, o resto das pessoas que trabalham comigo, eu priorizo muito a questão técnica, né? E aí as pessoas vêm para técnica, mas acabam fazendo um pouco de política. Aí elas largam técnica e querem ser político, né? Entendi. Então, a gente teve o exemplo de 2 secretárias minhas que hoje são vereadoras, né? Elas vieram do privado, acompanharam com a gente dentro de secretaria e hoje são vereadoras. E provavelmente têm uma carreira na política também. Então, você desperta isso aí nas pessoas, né? O dom da política. Eu acho que o maior legado que a gente pode deixar do que parede, do que um material, é realmente um legado de mudança de estrutura, né? A gente estava falando antes de a gente entrar aqui o quão, entre aspas, é sujo esse cenário da política e eu vejo isso como uma oportunidade. Só que a gente tem que incentivar boas pessoas a virem para a política. A gente não precisa ensinar política para ninguém. Vocês estão fazendo política aqui, não partidária. Não partidário. Mas política todo mundo faz, né? Então quem tem que incentivar é que tem como fazer certo, tem como fazer direito, né? E tem como dar resultado. Então na hora que a gente começa a mostrar para as pessoas que isso acontece, o privado chega mais perto, pessoas de bem chegam mais perto, né? E mostrar que não é tudo ruim. Tem gente ruim em todos os segmentos. Com certeza. Em todos os segmentos. É que o problema é que o político só parece o ruim. Infelizmente a gente vive numa sociedade depressiva. É porque as notícias ruins também, elas propagam ganham mais. uma proporção muito maior. isso. É difícil a gente abrir um jornal ou alguma coisa e ver assim, nossa, olha o que o prefeito de Paranapanema fez, né? Que bacana, que incentivo. Ou quantas coisas você já comentou aqui com a gente em off, que você vai comentar tudo de novo. Que você tem feito pela sua cidade. E a gente não tem essa visibilidade, porque não chega, porque o que vem de notícia ruim. E se as pessoas ficam com essa mentalidade de que elas, se é tudo ruim, eu não vou entrar e não vou fazer a diferença, nunca vai mudar. E você fala da política com muita paixão. Você falou para mim um dia, eu tenho orgulho de ser político. Eu falei, nossa, que diferente. Porque é exatamente isso, é começar a infiltrar dentro dos setores as pessoas que são boas. E a gente precisa disso em todas as áreas, mas na política principalmente. É que fica visível, né? Exatamente. Por exemplo, eu venho no início da minha carreira, eu era concursada de médica numa prefeitura e funcionava muito bem o SUS lá e a administração da prefeitura na área de saúde. Então, quando as pessoas falam saúde não funciona no Brasil, eu falo assim, não, funciona desde que bem administrado. E eu vi que você tem um projeto de novo hospital lá em Paranapanema. Conta um pouquinho disso pra gente. Não, doutora, você está totalmente correta. A gente tem um dos melhores sistemas de saúde do Brasil, do mundo, né? Na verdade, o sistema único de saúde que a gente tem aqui, ele é gigantesco. Você vai para os Estados Unidos, se você tiver algum tipo de problema, se não tiver dinheiro no bolso, você tem um problema muito grande, né? Então, assim, mas é lógico que o que a gente fala da saúde é que não tem, como é que fala? Não tem rolha, né? Não tem o que você pôr na saúde, você vai gastar. Mas é lógico, é vida. Para mim é investimento, não é gasto, né? Então, a gente teve muito problema na pandemia, como todo mundo teve, né? Você passou pela pandemia como prefeito? Passei, só que a gente tinha uma dificuldade muito grande lá, porque assim, eu não tenho uma semi-intensiva nem UTI. Isso daí nunca teve na cidade. Os meus leitos é só de estabilização e para passar para as referências. E quando eu cheguei lá, tinha 3 leitos Covid. 3. Nossa. Uma população de 20 mil habitantes. 3. Então, a gente criou em 6 meses, de 3 a gente foi para 18, com recurso próprio. Então, assim, eu prometi para mim mesmo que eu nunca mais ia passar, ou ninguém mais ia passar o que eu passei. E você ter que mandar paciente para fora, bater lá e ter que trazer o paciente de volta, porque não tem vaga. Eu trabalhei em regulação de vaga estadual lá no comecinho da minha carreira, e eu sei quanto é triste isso, você negar uma vaga para alguém que está precisando, ou às vezes vai em vaga zero, e é realmente angustiante. Não, e a gente como gestor público, como que eu atendo um pai ou uma mãe falando para não tem vaga? Então, assim, isso até arrepia aqui. Isso, e eu prometi para mim mesmo. Então, a gente fez a loucura de construir um hospital.
Tanto que hoje eu tenho que discutir e comprovar tanto para o Tribunal de Contas quanto para o Ministério Público o tamanho da minha obra. Uhum. Ah, mas Paranapanema não precisava de uma obra desse tamanho. Mas se tiver uma Quem- pandemia, Mas quem tem que falar que se precisa ou não é o gestor público, não os órgãos competentes de fiscalização. Se eu estiver fazendo alguma coisa errada, que apontem. Agora, o tamanho quem vai mensurar sou eu, ninguém sabe o tamanho do meu sonho, ou o sonho da cidade, né? Então, realmente, a gente está construindo um hospital de 50 leitos. E acaba que o 10 hospital também vai servir de referência para outras cidades ao redor. Mas é isso. Só que o que a gente quer fazer diferente de se tornar uma referência, que nem a doutora falou? Quando a gente põe a referência para o Estado, eu viro referência de uma grande população. Macro. Eu quero ser micro. Eu quero atender ali a minha micro-região, 250 habitantes, 250 mil habitantes. Porque daí a gente consegue atender com excelência e com qualidade. Mas aí com alta complexidade, neurocirurgias, diálise. Na verdade, são etapas, né, doutora? Eu não consigo sair de uma semi-intensiva e já ir para uma alta complexidade. Tá. Então, a gente tem um cronograma, tanto de obra como de adequação, para aumentar o orçamento, trazer iniciativa privada, trazer plano de saúde, transformar numa Santa Casa ou ter uma gestão de OS. Então, assim, eu estou falando em 4 anos. A obra é a coisa mais fácil de fazer. Levanta rapidinho. Levanta rápido, né? Tendo dinheiro, levanta rápido. Então, assim, eu estou indo por etapas. Então, quando alguém fala, quando você vai inaugurar o hospital? Quando eu vou inaugurar o prédio? Daqui menos de um ano. Quando que você vai inaugurar isso que você está falando para mim? Não sei. 2,5, 3. Tem uma E aí prospecção. é importante a continuidade, né, Rodolfo? Sim. Porque você está enxergando longe, enxergando em tudo que você quer levar para a região, de investimentos e investidores. E então, o seu sucessor tem que estar alinhado com o seu sonho também, né? Na verdade, assim, igual ninguém vai ser. Mas eu acho que a questão da gente suceder ideias, né, ele transcende a questão da obra, né? Então, quando a gente foi candidato em 2020, eu renunciei a um mandato de vereador em Tatuí para ser candidato em 2020 lá. Então, a gente fez um plano de gestão de 12 anos. Então, quem está comigo, ele já desenhou junto comigo tudo isso que a gente está falando aqui. Então, a chance da gente conseguir entregar, se continuar, é muito grande. Lógico que pode mudar no meio do caminho. Não gostamos disso, tal. É natural. Mas eu vejo que a gente usa o jargão, o time que está ganhando não se mexe. Na política não é muito diferente. Eu estava com o Geraldo Alckmin semana passada, né? Ele estava com o presidente do Brasil no interino, que o Lula estava fora do Brasil. E ele falou isso para mim, Rodolfo, político não é destino, político é resultado. Se Ele você é médico. Ele é médico. Se você trabalhar ideia e resultado, você não precisa de destino, você faz o seu próprio destino. Então a gente pode ver grandes lideranças como Kassab, engenheiro, Alckmin, médico, né? O Tarcísio, engenheiro, porque são pessoas que são muito pragmáticas no resultado. Eles são focados no resultado. O médico tem que dar resultado pro paciente. Né? Se vai ser uma cirurgia, se vai ser um o que tratamento. importa é o resultado. É isso. Eu tive a oportunidade de conversar com o Tarcísio na época da candidatura dele, e ele falou justamente isso, que ele era engenheiro, que ele não pensava em ser candidato, né? E de repente o negócio caiu na mão dele e ele falou assim, não, eu tenho um comprometimento com isso. E é interessante, né? Você hoje, olhando a sua região, você investe muito na questão dos jovens também, né? Como você vê isso? Você tem programas de incentivo, Tem né? incentivo de esporte, Jovens, né, Rodolfo? Eu vejo que você tem muito incentivo de esporte na cidade. Tem muito incentivo de esporte, doutora, que a doutora está falando, acho que talvez seja um incentivo de educação. Aham. Né? educação, né? Uma cidade de 20 mil habitantes, ela tem as limitações regionais e municipais, né? Por exemplo, a gente não tem faculdade lá. Tudo bem que hoje tem faculdade à distância, EAD. O que a gente fez? Primeiro a gente fez o programa do primeiro emprego, que é o estágio, né? Então, hoje a gente tem cerca de 150 estagiários na prefeitura de ensino médio e ensino superior, né? Com uma faixa salarial de R$ 1.000 a R$ 1.500. Então, é quase um salário mínimo para um jovem começar a vida, né? Eu lembro que o meu primeiro estágio aqui em São Paulo era R$300, né? Lá em 2008. Meu estágio foi de graça. Foi de graça, eu pagava para Eu não trabalhar, recebia né? nada. Eu pagava para trabalhar, né? 3 anos de estágio. E aí a gente tem os 100% no transporte universitário, porque assim, a gente pegava uma faculdade de Avaré, por exemplo. Paranapanema está a 70 quilômetros de Avaré. O jovem pagava R$800 na mensalidade da faculdade e 750 no transporte. Então, a gente inviabilizava mais de 60% desses jovens, porque se ele não trabalhasse, ele não conseguia sustentar. Então, hoje ele tem a bolsa de 1.500 e tem o transporte gratuito, né? Então, a gente começa a incentivar. Não é muito da minha ossada, mas você falou do Alckmin. O Alckmin, se não me falha a memória, é ele que implantou as FATECs, né?
Então, por exemplo, perto de Araraquara tem Taquaritinga, uma excelente FATEC. Ainda existe esse projeto de FATECs? Existe, por exemplo, o Alckmin, a FATEC, o Márcio França, a Univesp, né, a Universidade Virtual Paulista, então que tem muitos polos no estado de São Paulo, então você consegue ter uma aula de uma USP, de uma UFSCar, no polo à distância, e é isso que a gente estava falando aqui com o Fernando também, na questão da descentralização. Então, quando a gente descentraliza saúde, educação, esporte, como a doutora aqui É falou, porque esporte, sem te cortar assim, ele tem muito a ver com educação. e saúde. Porque quando a pessoa ela tem... o esporte dá muitas diretrizes que são importantes, né, para essa questão da educação, para a pessoa se formar mesmo, como a disciplina, né, a questão da gente estar fazendo o esporte, estar sempre voltado para ter o hábito, né, do crescimento, da visão do querer ganhar, da competição. Te tira daquela zona de conforto. Não, a gente está fazendo um estudo até científico, mandar um abraço para o meu super secretário, o Bird, mostrando que a descentralização esportiva melhora, diminui o número de atendimentos no UBS daquele bairro, diminui o incidente de uso de drogas, diminui o incidente de apreensões, né? E é o que a doutora falou também, a questão de você criar uma disciplina para o jovem, porque infelizmente hoje é uma realidade de terceirização da educação. Né? A questão da estrutura familiar, infelizmente, é um grande problema, que não é do poder público, deixando bem claro. Para mim, eu tenho que fazer o que está na Constituição. Educação, religião, está dentro da casa, né? Agora, o que é, para mim, é responsabilidade, mas infelizmente hoje terceirizam-se muito a educação dos filhos. Então a gente tem que ocupar a mente das crianças. Então ele tem que ter aula das 8 ao meio-dia, à tarde ele tem que ter uma aula da 1 às 5 e das 5 a hora que ele sai até às 7, ele tem que ter uma educação física, por exemplo, né? Então a gente tem que ocupar porque o pai está trabalhando, né? E tem você visa algum projeto para levar, além do esporte, por exemplo, cursos profissionalizantes para a cidade? Como tem sido Não, hoje isso? a gente abriu até o Sebrae, hoje está com um polo dentro lá do Poupatempo, que a gente foi a primeira cidade do estado de São Paulo a inaugurar um Poupatempo físico abaixo de 20 mil habitantes. Então não era um braço do Poupatempo, é o Poupatempo mesmo. Hoje a nossa Secretaria do Social ela desenvolve vários cursos profissionalizantes para a gente tirar o trabalhador informal e criar a primeira MEI, a pequena microempresa, né? Então isso daí a gente tem fomentado bastante, porque a gente entende a questão da ação social, mas eu não defendo o assistencialismo. Eu defendo que a gente tem que ajudar naquele momento que a família está necessitando, né? Aquele período grave, crítico, mas a gente tem que dar vara e ensinar a pescar. Exatamente. Né? É o jargão, É o jargão, mas que E isso a gente tem conseguido bastante. Então a gente pega numa primeira feira, que a gente tem a Feira da Lua lá, que é uma feira voltada para pequenos produtores e pequenos comerciantes da cidade. Então hoje a gente já está vendo gente produzindo para grandes feiras que começou lá. Então a gente vê que o esforço gera resultado. Mas a gente também depende da população, porque tem coisas que o poder público vai conseguir, mas tem coisas que... E criando um hospital de 50 leitos, a minha pergunta como médica, né? Você tem profissionais de saúde aptos já para trabalhar lá ou você vai fazer um incentivo para ir para Paranapanema? Como vai ser isso? Em 2021, a gente tinha um orçamento de 82 milhões de reais para o município inteiro. Hoje eu tenho um orçamento de 202 milhões. Então a gente subiu 120 milhões em 4 anos. O que eu fui fazendo? Eu fui incrementando a saúde. Então, o investimento que eu tinha no hospital municipal, em área de médicos, eu investia 500 mil reais. Hoje eu estou em 1 milhão e 100, aumentando as especialidades. Então, quando chegar o novo hospital, eu não vou precisar aumentar valor em especialidade. Entendi. Eu vou ter que aumentar quadro realmente, enfermeiro, limpeza. Mas a minha ideia, doutora, é não ser mais uma gestão municipal. Porque eu limito a questão de recursos para a cidade. Por exemplo, hoje o teto PAB e MAC, que são os tetos que eu posso receber do governo federal, eu tenho uma limitação de 5 milhões. Quando eu cheguei era 3 milhões, eu quase dobrei. Mas mesmo assim, 5 milhões ele paga um mês de uma folha minha, de médicos, remédios, auxiliares. Não é o suficiente, né? Não é o suficiente para eu trazer de fora. Então assim, eu sou dependente daí do orçamento municipal. Na hora que eu transformo numa Santa Casa ou venho um OS administrar... o Estado, João. Eles aumentam o limite, porque não tem limite. Então, se eu chegar no governo federal, hoje eu preciso de 10 milhões para atender a região inteira. Eu consigo receber. Hoje eu não consigo. Então, só que eu também sou defensor da gestão mista. Eu não quero fazer a terceirização para passar inteiro para a empresa. Eu acho que o poder público tem uma responsabilidade muito grande para a questão do custo. Porque quando você privatiza 100%, você perde a mão da questão do valor. Né? Eu quero um padrão de qualidade. Entram. Isso. Então, assim, o que eu quero ainda, eu não tenho formatado na minha cabeça, ainda eu falo que eu tô namorando esse segmento, né? Tô entendendo um pouco, porque eu não sou médico, nunca fui administrador hospitalar, embora meu pai tenha sido
provedor de Santa Casa há 17 anos, então eu tenho um pouquinho de conhecimento e eu quero achar o melhor modelo, porque eu quero trazer um plano de saúde para a cidade, as empresas estão crescendo, então assim, eu estou pensando uma cidade preparada para o futuro do desenvolvimento regional. A cidade está crescendo muito também no setor do turismo, né? Muito. Como que vocês têm, assim, se capacitado para esse vetor do desenvolvimento econômico aí do turismo? A gente é estância turística, né? Tem um projeto do governo do estado que tem algumas cidades que são município de interesse turístico e algumas são instâncias turísticas. Paranapanema é instância. Então a gente recebe cerca de 3 milhões e meio a 4 milhões para investir em turismo. Tudo bem que está 2 anos contingenciado e a gente entende. O governador ele tem umas prioridades e está certo. Governar é priorizar, né? Mas a gente tem feito muito turismo esportivo. Então, se você pegar a nossa programação anual, a cada mês, no mínimo 3 finais de semana por mês, tem eventos esportivos. Porque daí gira o comércio, a hotelaria, a gastronomia. E a gente incentiva principalmente os condomínios da beira de represa, que a Paranapanema é muito bonito, né? O lago é lindo, Até eu tô né? enamorando lá, né? E, por favor, vem morar em Paranapanema. Não vou falar que nem o Manga, né? Melhor cidade do Brasil, né? Mas assim, realmente é muito bonito a vegetação, né? Para quem quer um pouquinho de paz, respirar um ar mais gostoso, mais puro. Então a gente tem incentivado bastante, tanto o turismo esportivo, né? E o turismo ecológico. São as duas pautas que a gente tem investido bastante. E tem a festa do peão, que é super legal. Pô, acabou de ser, Luana né? Prado, né? Lauana Prado, Leonardo, Ana Olha, Castela, a o festa de Guilherme. peão Foi assim, de categoria, né? organizada, muito legal. Ó, eu posso falar com isso daí com toda certeza absoluta. No município com o número que a gente tem de habitantes, é a melhor festa do estado de São Paulo. Melhor que eu falo, lógico que do filho da gente é sempre mais bonito, né? Sempre vai ser mais bonito. Mas a gente fala por questão de estrutura, questão de investimento, grade de show, Liga Nacional de Barretos, né? Então, o campeão lá já foi direto para a Liga de Barretos. Legal. Eu vi que você ganhou o título de cidadão paranapanense, né? Paranapanemense. Isso. Eu já ganhei o título de cidadão matonense. Matonense, que de legal. Matão. E como foi você sair de Tatuí e chegar a Paranapanema? Então, na verdade, eu nasci em São Paulo, né? Então, assim, a gente foi andando um pouquinho. Meu pai é agricultor, como eu falei no começo, e a nossa fazenda foi adquirida em 1945, no ano que o meu pai nasceu. Então, a gente sempre passou fazendo esse trajeto. E Tatuí era no meio entre Paranapanema e São Paulo. Sim. Então, meu pai sempre na fazenda, e eu ia em final de semana, ia nas férias. E quando eu fui candidato a deputado estadual em 2018, Paranapanema é o que mais me deu voto em percentual. E o pessoal que votou em mim falava Rodolfo, pô, vem ser prefeito aqui, pô, a gente precisa de um jovem e tal. Mas naquela época, na minha trajetória política, eu não contava ser prefeito, confesso, viu, doutora? Eu não Foi acontecendo. Foi acontecendo. E aí foi uma grata surpresa, a gente foi abraçado pela população. Porque você não chegou a ser vereador de Paranapanema, você já foi direto foi prefeito, Fui né? direto prefeito. E fui o prefeito mais votado da história. Que legal. Foi muito legal. Então, assim, a gente fica muito contente de ter tido essa oportunidade de hoje estar entregando para a população. E a reeleição é muito. Falam que a reeleição é muito fácil, mas a reeleição é a comprovação de um trabalho bem feito. Exatamente, do Constatação resultado, do que né? você fez Da direito. satisfação das pessoas. Porque na primeira eleição você é uma promessa. Você lida com a esperança, com sonhos. Na segunda, você lida com a Com dado de realidade. concretização do que você falou que ia fazer. Né? Então a gente tá muito contente. E é um aval de que você fez, né? As pessoas estão aí. Então acho que a questão de ser deputado é bem plausível. Na verdade, a gente tem um sonho, né, doutora? A gente sabe que é muito cedo para falar de uma questão de deputado. A gente sabe que, historicamente, uma cidade de 20 mil habitantes, difícil eleger um deputado. Mas, assim, lógico que se o governador precisar, a região precisar, lógico que eu vou estar à disposição. E a gente não tem medo de desafio, pelo contrário. A gente é movido de Eu ia desafios, te né? fazer essa pergunta agora. Até hoje, qual foi o maior desafio na política que você passou? Conta pra gente, o que você aprendeu com ele? Na verdade, assim, eu vejo que as minhas decisões foram os maiores desafios da minha vida, é tomar a decisão. A gente tem muito medo do novo e muito medo do incerto, né? Eu acho que é uma coisa totalmente diferente. A dúvida do medo. Eu acho que o medo é bom, porque nos torna um pouco mais cautelosos, estudiosos, né? Planejar aquilo lá. Mas a dúvida nos deixa paralisados. Quando você tem dúvida, você não faz. Pelo menos é o que eu faço lá para filho. Você tá com dúvida? Não faça. A mãe da Roberta tem uma frase típica. Na dúvida não ultrapasse. É isso. Cresci ouvindo isso, né? E eu também defendo muito isso, principalmente no poder público, que a gente tem uma responsabilidade muito grande, né, de responder. Né?
Então, eu acho que o maior desafio que eu encarei até hoje foi decidir renunciar ao mandato de vereador em Tatuí para ser candidato a Paranapanema em 2020, porque toda a minha equipe não queria. Ninguém queria. Ninguém queria. Ninguém. Todo mundo queria que eu fosse candidato à reeleição em Em Tatuí. Tatuí. Provavelmente eu teria conseguido uma reeleição, provavelmente, porque é tudo incerto, né? Mas quando eu decidi, todo mundo falou, cara, não faz isso, eu tinha 4% de intenção de voto na pesquisa. Eu era o 7º mais votado. Você teve que ser bem arrojado, né? Bem acreditar bastante ali. Eu acreditava muito. Pode ser uma qualidade e é um defeito, porque eu sou muito otimista. Eu sou Isso muito sempre é uma otimista. qualidade. Você, como publicitário, você se envolve no planejamento de marketing da sua... Sim. Eu campanha? era redator, eu gosto de escrever, né? Hoje eu não tenho mais hábito nem de ler tanto e nem de escrever tanto, né? Por uma questão lógica de prioridade de tempo, né? Quem fala que não tem tempo é mentira, é que não priorizou ele. Tempo todo mundo tem. Mas, assim, eu faço questão de escrever briefing, campanha publicitária, slogan, eu faço questão de E a escrever. publicidade foi muito importante, né? Porque, além de tudo, a comunicação é primordial para o político. E você se comunica super bem. Para todo mundo, doutora. Vocês, Sim, como, exatamente. se vocês não conseguirem comunicar bem o que vocês fazem, ninguém vai comprar o serviço de vocês. É Então, verdade. assim, não adianta eu fazer uma boa gestão e as pessoas não entenderem e não ter... Eu falo muito sobre a percepção de mudança de vida. Se a pessoa não entendeu, antes do Rodolfo eu tinha uma vida e depois do Rodolfo eu tenho outra, eu não consegui efetivar meu trabalho. Eu posso ter os melhores números, mas o cara tem que falar, minha vida tá melhor. É. Minha vida Essa é a tá melhor. sensação para ele, né? Do dia a dia. É isso. É o chegar no hospital e conseguir ser atendido. É ter o filho na escola e tá tranquilo, porque, igual você falou, ele tá fazendo uma educação física e eu posso, né, ganhar o meu dinheiro e trabalhar que tá tudo É bem. ter um material de qualidade, é ter uniforme, a gente ter uma aula de supletivo à tarde, pós-pandemia, que isso foi muito importante. E como eu falo, hoje eu tenho construído uma cidade porque eu tenho bons profissionais do meu lado. Então, hoje eu vejo que Paranapanema, para uma cidade analógica, quando a gente entrou, de 20 mil habitantes, totalmente agrícola, ver hoje discutindo tecnologia e inovação, para mim é muito grato. Né? Vocês têm escola de tempo integral lá? Estamos implementando a primeira escola de tempo integral e a nossa vontade, até o final do nosso mandato, é que todas as escolas sejam de tempo integral. Mas a gente sabe que também tem que ter um planejamento financeiro, porque a gente divide algumas escolas com o Estado, né? Então tem alguma responsabilidade que ainda é do Estado e algumas nossas, mas a gente vai migrar para tudo integral. A minha irmã, ela foi diretora de escola e a escola dela era a escola piloto do Alckmin, da primeira escola de tempo integral no estado de São Paulo. Putz, Ela que legal. A Sandra que fez, né? E foi muito gratificante, porque dali saiu aluno que entrou na faculdade de medicina em Ribeirão Preto, USP. Aluno que tinha a mãe presa, o pai preso. Você vê que a educação reabilita, né? E aí o menino realmente se integrou na escola, participava, fazia aulas de informática e tudo mais, e saiu. Apesar de toda uma história familiar, ele entrou numa faculdade de medicina, acho que já deve estar até formado já faz 10 Então, anos. isso é maravilhoso. Hoje a gente não tem as escolas integrais, mas eu tenho aulas suplementares à tarde. Então, por exemplo, a gente fez pós-pandemia, então a criança sai meio-dia e pouco, e pode voltar às 2 horas, que vai ter atividades extracurriculares. Hoje, todos os jovens acima de 12 têm tablets. Então, ele tem as aulas à tarde para ser feita no tablet para trazer outro dia. Então, a gente tem uma gestão híbrida, né? Porque foi o grande problema da pandemia que a gente parou. A gente parou. Então, hoje a gente já está totalmente... O mesmo material apostilado está no tablet. Né? Então, o jovem leva o tablet durante a semana para casa. Quantas escolas que a gente conhece que não tem particulares, que não tem. Não disponibiliza, né? disponibiliza. Pode trazer, mas eu não vou te dar. Então, eu tive até uma evasão das escolas privadas para as públicas. Porque eu comprei lá 4.400 tablets, aí deu um tempo, viu, tá precisando mais 200. Eu falei, mas quebrou? Não, é que entrou mais aluno. Vai ter que comprar de novo. Então, assim, hoje a gente dá material Faber-Castell, Tilibra, uniforme completo, com meia, com tênis. É de escola particular. Então, assim, o que eu compraria para minha filha, para a escola dela, é o que a gente dá para a escola pública também, né? E aí, fora o treinamento de professor, que é muito importante, porque o servidor público, quando não tem o plano de carreira, ele fica esquecido. Ele entrou naquele concurso com aquele salário e vai se aposentar com aquele salário. Então, a gente tem que, algumas maneiras, incentivar aquele profissional a se desenvolver. Sim. Então, melhorar a cesta básica, melhorar o local de trabalho, investir numa profissionalização, né? Então, administrar uma máquina pública é olhar para tudo isso, né? Não é tão simples. E sua mente fica como? Quando você deita na cama.
Eu durmo. Você Olha dorme? que Durmo, bom! durmo. Você é dos meus, viu? Eu sou assim também. E com todo respeito, não entenda errado, eu sou bom de cama. Eu durmo 12, 14, 16. Se deixar, eu Sério? durmo um dia. Eu Aham. durmo um dia. Ah, Eu não, gosto de durmo dormir. pouco, Você 4 consegue horinhas. aquietar sua mente para poder descansar, mesmo tendo um monte de coisa para decidir. Quando se eu tô ansiosa, eu tenho dificuldade de dormir. Não que eu não durma, mas assim, às vezes minha cabeça fica pensando tanto, tanto, tanto que eu não consigo silenciar ela. E aí acaba durmo. acordando no meio da madrugada e tenho que ter esse. Aí eu vou criando os meus escapes. A gente gosta muito de falar aqui no podcast a respeito de ambiência. Você saiu de um ambiente universitário, passou pela XP, Tatuí. Hoje, você carrega os mesmos amigos ou sua ambiência mudou? Como Com foi isso certeza na não. vida do Rodolfo? Isso daí eu trabalho muito com a minha terapeuta, né? Ela fala assim, eu tenho amigos, só que eu não carrego nenhum amigo pra mim, assim. Aham, Tem amigo meu que eu não vejo há 1 ano, 2 anos, 3 anos. E ele é meu amigo ainda. aham. Então, assim, eu não tenho, na verdade, eu acho que por eu ter mudado muito, morei em Campinas, morei em São Paulo, morei no Canadá, morei em Tatuí, morei em Paranapanema, então, assim, eu sou desprendido das pessoas no sentido de necessidade física. Uhum. Então, eu acho que uma ligação, um FaceTime, essas coisas, eu acabo mantendo a minha convivência, né? Mas eu sempre fui um jovem que ia pouco pra bar, ia pouco pra balada. Então, quando eu fui pro centro acadêmico, eu gostava de fazer a balada, mas eu não gostava da balada. Ah, Que nem o Se rodeio que, organizava. o rodeio que teve aqui, eu anunciava o último cantor e ia embora pra minha casa. aham. Então, assim, eu gosto de ver o negócio montado. Então, assim, hoje, por exemplo, eu moro com 2 secretários, que são meus amigos. Aham. Então, a gente acaba, por exemplo, vai estar jantando junto, comendo uma pizza, a gente tá falando de trabalho. Mora mesmo fisicamente? Mora fisicamente, Na mesma né? casa. Na mesma casa. Então, assim, e nesses momentos que eu acabo, por exemplo, eu trabalho com meus melhores amigos. A Gabriele, que é minha secretária hoje de administração, que virou vereadora, ela foi minha estagiária há 15 anos atrás. Aham. Então a gente construiu um laço de amizade que a gente construiu junto. O meu vice-prefeito, o Oséias, a gente trabalha junto há 15 anos. Uhum. Então ele é o meu amigo. Claro. Então, Aham. assim, as pessoas que trabalham comigo hoje são os meus amigos do dia a dia. Mas eu tenho os amigos de faculdade que, pô, tô indo pro interior, vamos fazer um churrasco. Ainda você consegue ter um convívio, se encontrar. Difícil. Posso imaginar. Difícil, mas é uma questão que, assim, eu fui acostumado. Quando você sai do interior e vai morar em outra cidade para fazer faculdade, aí você sai daquela cidade, vai para outro lugar para fazer outra faculdade, Aham. e você entra num meio, por exemplo, eu era publicitário e trabalhava na XP, quer dizer, o que conecta um com o outro? Eram turmas totalmente diferentes, entendeu? E eu consegui sempre andar nessas turmas e aprender muito com cada uma delas. Entendi. Eu acho que eu falo que eu sou. A palavra não é essa, mas assim, uma esponja. Eu gosto muito de aprender. Aprender. Eu tenho uma facilidade, eu tenho memória fotográfica. Então, se você falar alguma coisa que eu achei interessante, Você vai eu gravar. vou gravar e vou utilizar. Aham. Então, isso eu tenho muita facilidade. Então, eu tento absorver o melhor das pessoas. Então, E como foi sua família? Por exemplo, eu na minha passagem pela faculdade fui do centro acadêmico, me candidatei a presidente do centro Você sempre acadêmico. foi meio política, né, Sempre, Naila? sempre, sempre. Eu perdi minha eleição do centro acadêmico porque eu não fiz a mista, Tá entendeu? vendo? Aprendeu agora. Se aprendi tivesse agora. conversado com o Rodolfo antes. Fui presidente de comissão de formatura e quando eu fui para Matão, a cidade era pequena, né? E aí ganhei o título de cidadã matonense, minha mãe falava assim, não vai se meter em política, minha filha não vai sair a já tava o vereadora. primeiro passo, viu? O primeiro passo já tinha sido dado, viu? pois Você teve é. apoio, Rodolfo, da sua família? É isso que eu ia perguntar. Então, assim, meu pai e minha mãe, assim, eles têm uma tragédia na família. Eu perdi 2 irmãos num acidente de carro lá em Paranapanema. Meu irmão tinha 6 anos e minha irmã tinha 4. Em 82, eu cheguei nem a conhecê-los, né? E eu poderia ter sido criado um negocinho bem coruja e tal. E meu pai e minha mãe são totalmente o contrário. Eles nunca limitaram nada que eu queria fazer na minha vida. Aham. Mas eles sempre me deram muita responsabilidade. Você vai fazer isso? Hoje você é filho único. Não, eu tenho uma irmã. Tá. Eu e minha irmã. Eu sou de 87, minha irmã é de 89, meu irmão era de 77, minha irmã é de 79. Então, assim, 10 anos depois, né? Aham. E assim, meu pai e minha mãe, eles nunca me proibiram de nada, mas eles sempre falaram, ó, o caminho é esse, você vai ter o lado bom e o lado ruim. Mas eu escolhi na minha vida a questão do trabalho e a questão de dedicação ao próximo muito cedo na minha vida. Uhum. Então, assim, meu pai, embora ele trabalhou a vida inteira com o público, gestão de hospital e tal, ele nunca quis ser candidato, né? Aham. A única vez que eles pediram era para eu não ser mais candidato em Tatuí, na época, porque realmente o clima lá era muito pesado. E eu não ligo para clima pesado. Uhum. Só que é difícil para quem tá no seu entorno. É. A gente que tá Acaba dentro da política, afetando a família do lado, né? É Sim. porque
principalmente mãe e pai, né? Você escuta críticas negativas, se levantam como Não, minha leões, mãe né? lida com, nossa, com uma maestria. Filho, lá estão te xingando, ele nem sabe e tal. Já meu pai quer ir lá, quer o leão. discutir e tal. Então, assim, eu tenho muito apoio deles e cada etapa da minha vida, eles me ajudaram muito, até financeiramente, para eu chegar onde eu tô. Hoje eu tive muita oportunidade na vida. Então, fazer uma faculdade boa, morar fora do país, fazer um MBA bom, fazer uma Eles investiram pós-graduação em boa. você. Eles investiram muito em mim. Então, eu vejo que eu tenho que retribuir de algum jeito. Então, eles só falam, cara, cuidado, porque o ônus é muito pesado, né? Mas, assim, eles sempre me apoiaram. Meu pai hoje e minha mãe gostam, né? Tem orgulho, eu acho, né? Pelo menos eles verbalizam Claro. algumas vezes, né? Com certeza tem. Mas, assim, é muito gostoso você fazer entrega, né? É muito pesado realmente o ambiente político, até pelo estereótipo que a política tem hoje no país. Mas nada paga quando você entrega uma casa pra alguém, quando você salva a vida de alguém, sabe? No macro. Porque a gente pode fazer a bondade pra uma, duas, três, mas na política, É uma porque aí você canetada... vê que você faz a diferença realmente coisas. de uma maneira significativa, né? Eu posso ir lá, às vezes fazer alguma coisa no meu consultório, dar 3, 4 pessoas ali, mas não é... A proporção é muito diferente quando você tem um... Eu falo que a política é a maior ferramenta de transformação social. É a maior. É a maior, não adianta. Ah, não gosto de política. Então, você Alguém tem gostando por você. É. Porque eu acho que não gostar de política é justo. Eu não gosto de vôlei, eu prefiro futebol. Mas nem por causa disso eu não sei os nomes dos jogadores de vôlei, eu não entendo, eu não vejo e tal. E na política é a mesma coisa. A gente fala que a gente não gosta de política porque só tem gente suja, mas não tem espaço vazio na política. Então é mais fácil você tentar procurar o menos pior. Exato. Né? E é o que eu tento bater pra gente não ter mais esse discurso do menos pior. Eu tenho que votar no melhor, num cara que eu acredito. Mas a gente sabe que o sistema é difícil, né? Você falou que você é uma esponja, onde você está, você absorve o que é bom. O que você trouxe do Canadá que você fala assim, essa ideia eu trouxe de lá e pus aqui em Paranapanema? Ou o que você trouxe da XP? O que você absorveu dessas duas experiências? Uma econômica e outra cultural? Então, eu era bem jovem, né, doutora, quando eu fui pra lá. O que eu aprendi bastante na questão do Canadá não foi questão de desenvolvimento Um pouquinho mais estrutural. menos jovem, né? Não, eu tinha 20, eu era um pouquinho mais jovem mesmo. E aí, quando a gente vai com essa idade, a gente vai para buscar algum tipo de conhecimento específico, mas eu não tinha nem a intenção de ser candidato a nada. Você não sabia onde você ia estar, né? Então, o que eu aprendi, a XP me ajudou bastante na questão de orçamento, né? Porque eu era publicitário, odiava números, sempre odiei matemática, mas eu vejo que a nossa equipe, a gente faz uma excelente gestão financeira. Então, isso eu aprendi muito na XP, questão de trabalhar com números mesmo. Mas o que eu vi de muito diferente no Canadá é a questão da empatia com as pessoas, né? O Canadá é um dos países mais, que a gente fala, um dos melhores países para incentivar estrangeiros, né? Então, assim, você vê uma miscigenação de culturas e o cara rico te trata como se fosse uma pessoa normal, não tem aquela questão da ostentação por dinheiro, qual é o seu sobrenome para saber quem você é. Né? Então, eu morava numa casa de filipinos e meu pai era cozinheiro e minha mãe era uma professora. E assim, eu tive um relacionamento naqueles 3, 4 meses que eu fiquei ali, que eu falei, gente do céu, que isso que é gostoso, né? Tipo, como se tratam e tal. E a gente vê um mundo totalmente diferente no Brasil. Essa coisa cosmopolita, né, de tratar bem e ser empático, você trouxe para Paranapanema, porque você está querendo fazer de lá um polo, né? A gente estava ali no backstage falando, você tem planos aí para o futuro de duplicar aí a população, né? Com certeza. E Fala um pouquinho sobre isso. Não, eu fico até contente quando a doutora Roberta falou assim, sua assessora é muito proativa, ela trata muito bem as pessoas. É isso que eu falo. A gente é servidor público. Então, a primeira coisa que quem vem falar com a gente é porque tá precisando de alguma coisa. Ninguém vai ligar pro político porque quer bater papo comigo. Até gostaria, mas não é assim. Então, se a pessoa tá ligando, ela realmente precisa de alguma coisa. E a primeira coisa é o atendimento. Às vezes a pessoa só precisa de uma atenção. É escuta. E o não é tão importante quanto o sim. Né? Isso, então, a gente briga bastante para todo mundo atender todo mundo muito bem. E para as pessoas querendo morar em Paranapanema, primeiro o que eu preciso? Do tripé que eu sempre falo. Saúde, educação, infraestrutura e segurança. Na verdade, eu até deixei a infraestrutura por quarto, né? Acho que segurança, saúde e educação é prioridade para qualquer cidade crescer. E eu vejo que a gente já está com a saúde muito boa, com a educação muito boa, estamos avançando muito na segurança pública, né? E agora estamos pensando no desenvolvimento regional. Então, o governador, ele é um cara que defende muito a agricultura, né? Então, assim, a gente tem a região de Paranapanema e Itapeva, os maiores polos agrícolas do estado de São Paulo. Então, o governador está fazendo um investimento ali bilionário, o maior da história da nossa região, para fazer a concessão da Raposo Tavares. E quando a gente fala de uma concessão, fala, pô, mas é estrada. Estrada onde você transporta agro, você escoa os grãos. Então, você vai acelerar todo esse
esse processo. Tem uma parte da estrada que passa dentro da sua cidade também, que tem acidentes, algum... A Raposo Tavares, o maior trecho da Raposo Tavares é em Paranapanema. Então, a minha cidade é cortada pela Raposo Tavares. Né? Ela é cortada pela Raposo E ela Tavares. passa por... É caminho para ir pro Paraná, né? E Isso. para Londrina, passei por lá. Importante, né? Então, se o governador está olhando desse jeito para nossa região, como eu não vou olhar também para Claro. nossa cidade? Então, assim, eu tenho que preparar a cidade para falar, governador, tá pronta. Tem que escolher algum lugar? Escolhe aqui. E né? Paranapanema também não é longe de Ribeirão Preto, né? Não, assim, Acontecendo a Grishow essa semana. a Grishow, quando a gente pega num raio de 300 quilômetros, quando a gente fala São Paulo, às vezes 10 quilômetros dentro de São Paulo demora 2 horas. Uhum. 200 quilômetros numa Raposo Tavares, numa Castelo Branco 1h30. duplicada, 1 hora e Nossa, meia, 2 você horas. roda, né, Rodolfo? Eu Você rodo, roda. eu rodo. Quanta estrada, quantas coisas você faz num dia? Eu queria muito saber isso. Como que você faz para ter esse equilíbrio da vida pessoal, da política? Lógico que uma gestão de tempo, de agenda é imprescindível. Como é que você faz com essa rotina que você não consegue ter? Conta para mim dessas adaptações que você faz Então, para ter paz no meio do caos. Então, na verdade, sim. Primeiro que a estrada me ajuda bastante. Para mim, dirigir é uma terapia. Então, eu faço questão de eu dirigir mesmo meu carro, eu que vou, eu que dirijo. Embora tenha motorista da prefeitura e tudo mais, eu só pego motorista quando eu tô realmente Cansado. muito cansado quando é de manhã. Eu tenho problema de dirigir de manhã. Tipo, por exemplo, se eu tenho que sair 6 horas da manhã, eu prefiro ir de madrugada, 10 horas, 11 horas, 1 hora da manhã e dormir no local. Se eu tiver que acordar às 5 horas da manhã, daí eu não faço isso. Aí eu vou de motorista. Então, assim, isso daí me relaxa bastante. Mas a vida pessoal, doutora, é uma questão das pessoas, mas se adaptarem à minha vida. Porque eu já me adaptei à minha vida faz muito tempo. Então, as pessoas que estão no entorno que acabam tendo que se adaptar um pouquinho. E é difícil de entender, porque, tipo, uma vida... Segunda-feira eu tô em Paranapanema, às vezes na terça-feira de manhã eu tô dando... Mas eu falo que você consegue fazer muitas coisas. Você tem uma boa gestão de tempo de agenda, porque eu te acompanho. Você consegue treinar todos os dias, praticamente. Mas eu tenho uma academia em casa. Então, sim, tipo assim... Ajuda. Você já vai facilitando. Eu tenho que facilitar, porque se eu pego e chegar em casa, eu moro relativamente afastado da cidade. Relativamente, tipo, 4 quilômetros. Não é longe. Aham. Mas pra você sair do trabalho, ir pra casa, trocar de roupa, Você ir pra já academia, chega, pra você chega em voltar casa com a morto, gente, você já não vai. eu vou demorar 20 minutos pra fazer isso. Eu não vou fazer isso. Então, assim, eu tenho uma academia em casa. Então, se eu chego 11 horas, eu treino. Você Se treina. eu chegar meia-noite, eu treino. Se eu tiver que acordar às 5 horas pra treinar, eu treino. Isso daí, aí eu sou bem Aí você é disciplinado. disciplinado. E aí eu tento, que nem a Anne, coitada da Anne, que cuida da minha agenda. Eu não gosto de tempo desperdiçado. Então, se eu vou trabalhar das 8 da manhã às 5 da tarde, os meus horários têm que estar preenchidos. Produtivo. Das 8 às 9, daí tem 10 minutos para um café, das 9h30 às 10h30. Então, assim, eu sou muito regrado no meu tempo. E os holandeses lá, que a gente tem uma comunidade holandesa, eles são muito britânicos no horário. Então, assim, uma coisa, ele fala, Rodolfo, é falta de respeito você chegar atrasado. Que nem hoje eu mandei até para você, doutora, me passa exatamente o lugar que você tá para eu não atrasar. Então, assim, eu peguei 150 quilômetros e cheguei 10 minutos antes. Então, é difícil fazer essa gestão de tempo em São Paulo. Mas quando eu pego estrada, eu consigo. Então, é muito difícil para quem tá próximo de mim acompanhar a minha rotina. Então, eu fico 2 dias em Paranapanema, 2 dias em São Paulo, vou para Brasília e de cada 15 dias eu tô com a minha filha em Tatuí. Então, assim, eu não tenho rotina. Eu tô na estrada. Aí eu virei comentarista na Jovem Pan de Avaré. Então, toda terça-feira, às 7 horas da manhã, eu tenho que estar lá. Então, eu tenho que acordar às 5 na terça. E aí, a minha terça, normalmente, eu acabo em São Paulo. E você faz comentários políticos lá. Na verdade, lá eu tô, assim, não tanto político, lá chama Papo Reto. Né? É um programa super, super legal, dividido com uma jornalista e com um delegado aposentado. Né? Interessante. Então, lá eu não tô como prefeito, eu tô como publicitário, né? Pra gente dar os nossos palpites, né? Eu até tento deixar bem claro, agora eu vou dar o palpite do Rodolfo, não é do prefeito. Porque hoje em dia virou um grande problema você dar sua opinião. Não, você é condenado pela sua opinião, você não pode mais ter sua opinião. Eu discordo de você, então Não você tá é errado, chato. não é que você, tipo, ficou chato. Ficou chato. Tá chato. O mundo tá chato. Não, tá chato. Você não... Então, Tudo é bullying, tudo é assédio moral. Então você tá perguntando pro prefeito ou pro Rodolfo? Pro Rodolfo. Tudo bem que não dá pra tirar as pessoas. Não dá pra separar eu sou total, mesmo. né? Claro. Só que às vezes eu tenho uma opinião que eu não vou poder dar por um monte de coisa que pode acontecer com aquela consequência da minha fala, né? Você comentou aqui no backstage também a respeito de... Você tem uma certa ligação com o prefeito aqui de Barueri, né? Com o Gil. Você troca muitas figurinhas com os prefeitos dentro dessa agenda tumultuada? Como que fica essa parte do network para você? Não, isso daí é fundamental. Na verdade, o que é? A questão não é nem só do network, sabe, doutora? Porque assim,
toda gestão de algum prefeito, ele acertou em alguma coisa e errou em outra. Isso daí é normal. Você tá em troca, você Aham. aprende, né? É Você verdade. aprende com o erro do outro, com a experiência do outro. Então, enfim. assim, que nem eu falo, eu gosto muito de conhecer as cidades. Então, quando eu fui diretor financeiro do Estado, da Associação de Previdência, eu viajei 170 cidades em 2 anos. Então, assim, em cada cidade, o prefeito daquela época, ele priorizou alguma coisa. Uma educação, fez um polo educacional. Outro fez saúde, fez uma referência de hospital. Outro na tecnologia e tal. Então, eu faço questão de eu estar próximo de grandes lideranças, né? Então, embora eu seja uma cidade pequena, mas eu tô há 15 anos na política, Aham. então eu tive algumas oportunidades de estar perto de gente muito grande. Porque, assim, uma coisa é fazer gestão numa cidade que é bilionária, outra coisa é fazer Uhum, gestão numa que cidade tem pequena que tem pouco pouco recurso. Eu tenho que aprender o que o cara fez, como que ele aumentou a arrecadação. Porque, em tese, administrar cidades é a mesma coisa. A lei é igual para todo mundo, Uhum. né? Então, O polo lá é agronegócios, né? O que é? São grãos? são Cana de grãos. grãos. Hoje a gente tem a maior produção de algodão do estado de São Paulo. A gente tem a segunda maior produção de lixia do estado de São Ai, que Paulo. delícia. A gente tem uma das maiores produções de grãos do estado de São Paulo. Então, a nossa cooperativa, hoje, o faturamento dela, 2,5 a 3 bilhões ano, Aham. né? Nós estamos tentando trazer a Anne Progresso para nosso podcast. Ela tem um grupo chamado Mulheres de Fibra. O marido dela é o No maior Piauí. produtor de algodão do Piauí também. Pô, vocês têm que conversar com o pessoal da APA, Associação Paulista dos Produtores de Algodão, que é a maior associação do estado de produção de algodão. Ah, Então, queremos assim, trazer. depois Queremos. eu acho que a APA é uma pauta super legal. A ASPIP, que é a Associação dos Irrigantes do Estado de São Paulo. Que bacana. Porque hoje, assim, se a gente é um dos maiores produtores de grãos do estado, é porque a gente Tem irriga. irrigação, com Aham. certeza. Então, a gente não tem a entre safra. É. A gente produz o O ano ano inteiro. inteiro. Né? E a gente tem um modelo lá da cooperativa, chama Cooperativa de Olambra. Aham. Hoje ela tem 3 bi de faturamento. Ela começou em 1960, né? Então é uma cooperativa relativamente nova, com 3 bi de faturamento. Então eles têm um modelo de organograma de crescimento, Que plano de funciona. carreira, cooperativismo, que pô, é lindo de ver. Ah, queremos conhecer essas pessoas, porque o Inquietamente Cast surgiu para mentes inquietas, né? Só que a gente tem uma referência de mente inquieta, que é o pai da Roberta, que é agricultor, e ele, assim, é super inovador na região dele. E aí eu falei assim, Roberta, a gente precisa trazer mentes inquietas do agro, né? E da política. Então, isso é muito, essa informação que você trouxe aí, a gente vai querer esse network aí do APAS aí, se você É tiver. que quando a gente tem essa troca, as pessoas estão ouvindo, são tantas coisas que dá para pegar de insights, por exemplo, da sua trajetória, de como você se organiza, que na verdade é mais ou menos mais do mesmo para quem é bem sucedido. Disciplina, organização, gestão de Network. tempo, gestão de agenda, networking, conhecimento. Olha quantas coisas que você trouxe. E eu queria te fazer uma pergunta. Eu sei que tem muito jovem que escuta a gente. O que você falaria para um jovem que tem vontade de transformar a cidade ou de entrar no meio político? Pô, isso daí é uma das coisas que a gente tem falado e tem plantado uma semente, né? É justamente a gente estar à disposição dessas pessoas que querem. Quem quer estar na política, eu estou à disposição. Pode anotar meu celular aí, 015 98104 0005, 15 98104 0005. Você que tem vontade de vir para a política, estou à disposição, porque assim, quando eu comecei na política, eu bati muito cabeça, não tinha com quem conversar. E eu vejo que quem quer estar na política, tem dificuldade de ter um pouco de informação. Como é que funciona? Porque hoje você tem jurídico, você tem contabilidade, você tem marca eleitoral. A lei tá muito chata, até o cara que ser candidato a alguma coisa. Burocrático. Ó, você não pode falar isso, você não pode fazer aquilo, você tem que declarar desse jeito que você declarar um pouquinho menos e tal. Assim, tipo, é uma complicação gigantesca. Então, você tem que tomar muito cuidado com legislação para você não começar errado, né? Mas eu me coloco à disposição porque o que eu quero é pra gente mudar o país. Primeiro a gente tem que mudar a nossa cidade, depois o nosso estado, depois o nosso país. Não dá pra pular etapas. E se você acha que a política é um ambiente ruim, vá pra política você. Porque não tem espaço vazio na política. Então, assim, me coloco à disposição de quem quiser dialogar, pega meu Instagram, manda uma mensagem. E eu pretendo, doutora, num pouco tempo daqui, é um projeto que eu tenho de curto prazo aí, da gente ter um debate sobre isso mesmo e ter apoio para novas candidaturas, né? Como eu sou publicitário de formação, eu tenho um grande amigo que tem uma agência que só faz campanhas de políticos, né? E a gente ingressar mais firmemente em transformar realmente a realidade
da região e está à disposição para quem quiser ter informação de como funciona, entrar num partido, como é que funciona a chapa, como é que funciona a coligação, como é que funciona o quociente eleitoral. Pelo menos para o cara ter informação para ele decidir. Porque o que a gente mais escuta quando alguém quer ser político, vem no meu partido, você vai ter fundo, você vai ter isso. Chega lá, Não é acontece nada disso. Aí o cara fala, quer saber? Eu fui enganado. Aham. Ele Nunca já mais que eu entra com volto uma- isso. Já tem uma fama ruim. Aí você entra, você já não é surpreendido positivamente. Só que assim, frustrado. o que eu falo é que é muito fácil alguém aconselhar alguém e nunca ter passado pela situação que ele está aconselhando. Então isso tem que tomar muito cuidado. E nos dias difíceis, nos confrontos difíceis aí de negociações políticas, como que Rodolfo se comporta, né? Porque hoje a gente vê políticos perdendo a cabeça, esbravejando, jogando cadeiras, enfim. Como que é o Rodolfo com as situações difíceis? Doutora, posso ser muito sincero? Temperamento sanguíneo, como é? Não, eu sou uma pessoa antes da terapia e uma pessoa depois da terapia, né? Aham. Eu tô fazendo terapia faz 2 anos e eu indico para todo mundo. Lá em Paranapanema ou que Não, na verdade hoje eu faço online com uma Aham. pessoa daqui de São Paulo e as pessoas quando você fala que você faz terapia falam assim, mas você tem algum problema? Nossa, eu Gente, amo Não, terapia. nós duas fazemos terapia. Gente, a gente faz terapia à vida. A terapia é tudo. Você não pode procurar um terapeuta porque você está com problema. Aí é um problema. Exatamente. O terapeuta te ajuda a visualizar e assim, Aham. o único tempo que eu tenho de mim comigo é no dia de terapia e no dia que eu jogo poker com meus amigos, que é uma Eu ia vez te por perguntar semana. isso, qualquer hora do lazer que você se desliga. Lógico, o resto, quando a gente tá com a namorada, que a gente Aham. vai sair jantar, vai tomar um vinho, alguma coisa, você acaba se relaxando, mas você não se dá o luxo de desligar. Aham. O único dia que eu desligo é na terapia, eu falo, gente, ninguém me procura por 2 horas. Aham. No meu poker, ninguém me liga por 3 horas. Aham. Lógico, se cair alguma coisa, o celular tá lá. Mas do resto do dia, você tá à disposição 24 horas. Então, assim, eu sempre fui uma pessoa muito explosiva, embora eu não seja agressivo, eu sempre fui explosivo. Aham. São coisas diferentes, mas... Tá. E eu era um vereador de muito embate. Eu era um político de muito embate. E eu percebi que depois da terapia, hoje o embate não resolve nada. Aham. Né? Então hoje eu sou muito focado mais na solução do que no problema. Então hoje eu sou um pouco mais calmo. Hoje eu consigo visualizar melhor. Eu não discuto. Aham. Se eu estiver discutindo é porque realmente chegou num ponto que a gente não vai achar na solução. No coeficiente comum, né? Então assim, eu tenho que tomar muito cuidado. Porque a partir do momento que eu era vereador, o que eu falava não tinha tanta repercussão. Uhum. Hoje, Agora como sim, prefeito, já mudou tudo. já muda. Como E eu falo amanhã, com as como pessoas. deputado, Se Deus quiser, amém. E sabendo conversar, você permeia em todas as áreas, né? é verdade, em a todos gente tem os que conseguir partidos. conter as nossas emoções também e nos conhecer, né? À medida do que você fala, eu sou explosivo, e você tem condição de se enxergar desse jeito, você consegue se controlar, você consegue agir de uma maneira diferente É para que ter um resultado Eu não deixo diferente. chegar no momento que eu Sim. explodir. Falar, ó, Aham. até aqui eu tô indo. Então eu falo, ó, agora vamos parar de conversar porque faltou respeito. Uhum. Então vamos parar aqui porque a próxima página vai ser muito ruim. Então amanhã a gente conversa. É. Então isso eu não Sem conseguia fazer inteligência isso. E emocional. agora você consegue colocar Não, um ponto, deixa isso para amanhã, porque aqui não vai ter. Tranquilamente. E você gosta de ler? Assim, eu tenho uma dificuldade. Eu gosto de ler, mas para eu parar para ler alguma coisa, tem que ser muito valioso para mim. Então, assim, eu tenho muita facilidade de ouvir Aham. e assistir. Aham. Hoje, por exemplo, para eu ler um livro, doutor, eu acho que faz uns 10 anos que eu não tenha lido um livro que não seja didático. Então, Aham. quando eu estava na pós-graduação, eu Aham. lia. Quando eu estava fazendo faculdade, eu lia. Aham. Mas o que a professora mandou. Aham. Se você falar para ele, Rodolfo, eu vou te dar um livro maravilhoso pra você ler. Você não vai ler. Eu não vou ler. Eu perguntei porque tem um livro que a gente gosta muito, eu já li, a Roberta também, que chama Foque na Solução e num Problema, e que é um lema seu, né? Na verdade, eu falo que assim, eu não acompanho, dificilmente acompanho celebridades, Aham. né? Eu não tenho aquele Instagram Não que eu dá fico tempo, né? procurando. Não, é assim, eu acompanho poucas pessoas na vida. Então, por Aham. exemplo, um cara que eu tô aprendendo muito, que não tem livro que vai me ensinar mais do que esse cara tá me ensinando, que é o Kassab, Aham. né? Então, assim, a oportunidade que eu tenho de estar perto dele, as poucas palavras que ele me fala, eu sou Kassab é Você Ribeirão pega, Preto, né? É Rio Preto, né? Rio Preto, né? Eu formei lá. Quando eu formei em Rio Preto, eu acho que o Kassab estava foi a primeira vez que ele se candidatou a deputado. Eu me lembro muito, ele ia sempre lá no hospital de base, que foi onde eu me Então, formei. assim, eu tento focar o meu tempo de investimento perto de algumas pessoas, porque, assim, uma coisa é quando ele tá falando pra mim, outra coisa é quando ele tá falando pros outros, e eu tô vendo o que ele tá falando. Aham. Então, aí você vai aprendendo um pouco como é que funciona o jogo político, como a pessoa realmente faz as articulações. Então, assim, hoje eu tô muito focado, doutora,
aonde eu quero chegar. Aham. Então, assim, qualquer coisa que eu for desviar, embora leitura não é desvio, né, de Aham. foco, eu tenho alguns medos no sentido assim, eu tenho muito bem detalhado o que eu quero da minha vida. Aham. Se eu ler algum livro que o cara começa a falar assim, você tem que ser um pouco mais crítico nisso, eu vou ficar pensando, pô, eu vou ser crítico nisso. Às vezes né? é te desviar do seu foco de onde você quer chegar. E eu tenho muito Você já medo tá com o seu objetivo bem de definido. mudar de personalidade e mudar de pessoa. Entendi. Porque, infelizmente, o poder é uma coisa que às vezes sobe na cabeça das pessoas Uhum. e eu não quero mudar a minha essência. Então, assim, se eu começar a estudar, porque eu vejo algumas pessoas que têm a oportunidade, vai fazer um mestrado fora, quando a pessoa volta, ela mudou um pouco a cabeça de como ela tinha aquela questão da humildade, a questão de como ela agia na vida e tal. Não, agora eu sou mestrado, cara. Aham. Então, assim, hoje eu não tenho mais tempo para estudar. Qual Eu que é queria... uma referência na política que você fala assim, poxa, esse modela. cara aqui eu modelo, é uma pessoa que eu gosto. Pode ser nacional ou Kassab. internacional. Kassab. Kassab. Na verdade, assim, é difícil quando você fala assim, que nem eu te falei, questão de celebridade e tal. Aham. O meu ídolo é meu pai, Aham. entendeu? Então, tipo, se eu for pra Sua escolher, referência. minha referência é meu pai. Mas eu vejo que alguns traços de algumas pessoas me chamam muita atenção. Por exemplo, você pegar a carreira do Alckmin, independente de bandeira partidária, Uhum. ou se ele fez um bom governo, não fez um bom governo. O cara saiu de uma cidade pequena, prefeito de uma cidade pequena. Itamonhangaba. E depois você foi ali da outra cidade, Pindamonhangaba e tal, e virou presidente do Brasil. Uhum. E ele falou um dia pra mim, sentado na padaria, ele falou, eu vou ser presidente do Brasil. Uhum. Aí você fala, Cara. que legal, né? Uhum. Aí ele me recebeu há 2 semanas atrás, ele é vice, o presidente tava viajando, ele era o presidente em exercício. É. E aí eu falei isso pra ele, lembra que você falou pra mim em 2000 e não sei o que você ia ser presidente do Brasil? Então, assim, isso daí é uma coisa que... Porque quando alguém pergunta onde você quer chegar, eu falo onde eu quero chegar. Você fala, você é louco. Eu falo, eu sei. Só que assim, daqui E a 20 aonde você anos... quer chegar? onde você Conta quer pra chegar? gente. Eu quero ser governador. Aham. Quero ser governador daqui a 30 anos, né? Aham. Então, assim, e eu vejo alguns caminhos que algumas pessoas pegaram e eu não acredito em caminho com trajetos curtos, assim, com desvios. Eu ponho, porque eu não sou milionário, eu não tenho padrinho político, então o que eu faço? Trabalho. Uhum. Então eu ponho a Você minha tem que carreira. construir a carreira. Carreira isso que é uma construção. Por isso que o meu objetivo, então, quando eu assumi o primeiro cargo em 2012, eu pus 40 anos pra frente da minha vida. Passaram 15, Aham. tem mais 25. Seus pais cursaram faculdade? Meu pai cursou, não formou, e minha mãe não cursou, né? Então, assim, meu pai teve a oportunidade, fez 3 faculdades, não formou em nenhuma. Mas eu falo que ele é um cara muito sábio, né? Então, assim, meu pai me ensinou... Eu tenho 2 referências muito fortes na minha vida familiar. Meu pai e meu tio. Meu tio é um dos maiores empresários do segmento de segurança privada do Brasil, né? Um cara super bem relacionado. E meu pai é um agricultor que foi morar numa cidade de 20 mil habitantes, saiu da França, morava na França, e foi morar em Paranapanema. Aham. Então, assim, tipo, eu tenho 2 cases na minha vida que eu falo, quero ser esse cara, mas com o jeito desse cara. Aham. Não que eu não queira ser do jeito do meu tio, Aham. mas assim, eu valorizo muito meu pai, o jeito que ele tem o trato com as pessoas, aquela simplicidade dele. Mas eu quero chegar onde o meu tio tem, não na questão empresarial, mas na questão de realização profissional. Né? Isso é uma mensagem muito bacana para jovens, né? A gente está falando de jovens, porque não importa de onde você veio, da formação dos seus pais. O que importa é isso, você ter um objetivo, um sonho, O objetivo e focar definido. naquilo, né? E achei brilhante o que você falou. Falou assim, ó, não quero ler um livro para não misturar minhas estações. É focar, né? Naquilo. É que eu não quero seu sonho. emburrecer, né, doutora? Não é Nós De forma entendemos isso. nenhuma. Imagina. Até isso serve também com inteligente. pessoas, porque quando a gente tem um objetivo definido e você tá tão... Se você parar para ouvir muita gente dando palpite do seu lado, Você você não vai se toma decisão. desviar. Toma. Então, eu sou muito do silêncio. Quando eu tenho um objetivo, até ele se concretizar, eu fico bem quietinha. Para evitar isso, essas, né? Ruídos externos. Às vezes E eu aprendo muito alguma com as coisa que vai te pessoas. desmotivar e te fazer desacreditar que você vai conseguir aquilo, né? Porque dificilmente alguém tá vendo o que você tá vendo. É. Dificilmente, porque ninguém vive a sua vida que você tá vivendo, né? Só que assim, eu aprendo muito com as pessoas que estão próximas, que nem o meu vice-prefeito. O meu vice-prefeito, ele tá fazendo um mestrado, que hoje ele tá na sala do DERIT, que é o secretário de Segurança Pública, na sala do Tomé, que é o secretário nacional de desenvolvimento das cidades, quer dizer, ele é um vice-prefeito de uma cidade de 20 mil habitantes. Uma etapa foi no Vale do Silício e outra etapa agora é na França. Quando ele chega, eu falo, cara, me conta. É, O que é o você esponja, viu? né? O que você viu? Daí ele começa, não, porque eu vi isso. Eu falei, e o que nós vamos aplicar? Que você trouxe Vale do Silício em Paranapanema? Ele falou, hoje, nada. Talvez daqui uns 10 anos. Eu falei, então tá bom. Aí, e a minha vice, ela tá fazendo mestrado agora com 3 caras muito grandes aqui da gestão pública de São Paulo. Eu falei, o que você tá aprendendo? Ela falou, não, eles falaram sobre isso, a muralha eletrônica, então já vamos lá, tal. Então, assim, eu vou... porque, assim, ela tá vendo um mestrado, ele tá vendo um mestrado de 2 anos,
em alguns pontos ele viu como prioridade. Aham. Ele absorveu. Então, o que foi Você prioridade também para ele, eu puxo a prioridade É dele, lógico. entendeu? Aham. Se associa com pessoas que são muito boas nos pontos que você precisa. Trazer pra porque perto. eu Porque você tava- precisa ser bom em tudo, né? Mas você tem que ser cercado de A pessoas que gente vão não te consegue, completar. né, É ser que a bom em única tudo. coisa que eu falo que eu sou bom no que eu faço é a minha presença. Aham. Se eu deixar de ser presente, eu não vou conseguir fazer o que eu faço. É. E para eu estar presente, eu tenho que abrir mão de coisas que eles hoje Eles têm tempo fazem. para fazer. É. Uhum. Se eu ficar 3 horas por dia numa sala de aula, Ninguém eu faz não nada vou conseguir, sozinho, eu não vou né? É, conseguir. você não consegue conversar com a sua população, com quem você tem um Não, e tempinho não consegue ali. fazer a política mesmo, né? De estar se movimentando para poder conseguir. Eu quero Você terminar minha precisa. faculdade de Direito. Eu estava Aham. no segundo ano de Direito quando eu virei prefeito. Eu tenho um sonho de voltar Aham. a terminar, porque eu acho que eu gostaria de advogar. Meu avô foi advogado, meu tio é advogado, meu primo fez Mas você advocacia. não vai ser Acho mais que não vai advogado, ser. desculpa. Acho que Esquece a não, hein? faculdade de Direito. Esquece. Esse sonho aí vai. Tem sonhos Talvez maiores. quando a gente aposentar, talvez. É, mas aposentar a gente nunca aposenta, ainda mais político, acho que nunca aposenta. Sempre vai ter. Não, é que nem meu pai. Meu pai tá com 80 anos, né? Uhum. A gente vendeu a fazenda quando ele tava com 76 e agora ele tá gerenciando um lotérica com 80 anos. As mentes Mas inquietas é não mente param. inquieta. Eu Não param. eu brinco que eu acho que meu pai só vai parar o dia que ele morrer. Ó, pra você ter uma noção de uma mente inquieta, eu estava no carnaval na fazenda do pai da Roberta e o governador deu uma lei que não podia sair com a soja das fazendas, das rodovias, das GOs estaduais, por conta do carnaval, tal. E ele, assim, e todas as associações. Eu perdi o sono, 4 horas da manhã, estava fazendo café, ele levantou. Ele falou, nossa, vi um negócio aqui na lei, eu vou lá na polícia. Eu falei, mas o que aconteceu? Ele conseguiu pegar uma brecha na lei que da fazenda dele até a Cargill podia trafegar, porque não era GO. Todo mundo falou assim, Carlos Roberto, como que você achou isso? Eu falei, tá escrito, era só... Porque ninguém lê, né? Às vezes a gente tem preguiça de ler as coisas, de procurar a solução. A noite inquieta procurando É uma que, às vezes, solução. o básico, Aham. o começo é o básico. Às vezes a gente quer brigar por uma macro e eu falo, gente, é o micro. é o primeiro, micro. cara. Se importa com aqui. E aí o comandante lá da polícia rodoviária Ué, já você tem falou assim, razão. você tem razão. E aí veio uma ordem de cima do governador de Goiás e falou assim, ó, tá bom, você passa para os agricultores que pode isso, isso e isso. E ele E ele conseguiu sair ele com a soja conseguiu. dele todinha. conseguiu. E os advogados das cooperativas não tinham Não tinha conseguido. visto. Não tinha. É. Eu acho que eu vejo que a gente tem essa função como poder público é de achar a solução. É. Porque problema tá criado para todo mundo. E a lei, ela é muito genérica. Eu sempre pergunto quando o advogado fala, não pode. Eu falei, o senhor acha que não pode ou tá escrito que não pode? Não, eu tô interpretando. Bom, então você tá interpretando de jeito. E você acha o quê? Não, eu acho que pode. Então faz. Se tem diálogo, se jeito. tem duas opiniões, ninguém tá... É unânime, né? A não ser que quiser unânime. Eu não Antes de faço. toda grande decisão, você falou que você mora com 2 colegas que estão ali contigo. Antes de toda decisão, quem é o Rodolfo? É o cara que decide sozinho Não. ou pergunta isso? O Não. que você acha? O que você acha? Eu nunca decidi nada sozinho, embora eu seja teimoso. Que nem eu falei, toda a minha equipe falaram que eu não tinha que ser candidato a prefeito de Paranapanema. Eu Quando decidi. precisa, você bate o pé. Mas você sentiu uma intuição, né? Na verdade eu falo assim, quando é responsabilidade minha, que vai a minha assinatura, e eu não concordar com ninguém, Uhum. eu vou falar, me convençam que eu tô errado. Traga advogado, traga contador, me convença que eu tô errado. Aí, beleza. Uhum. Mas, senão, eu acabo, se eu tenho que responder por algum ato, que a decisão seja minha. Uhum. Mas eu tento democratizar ao máximo, que nem a Gabriele, o Oséias e o Alexandre, que são pessoas que me acompanham desde os meus 21 anos de idade, Uhum. eles sabem como eu penso. Então, se eles têm uma opinião contrária da minha, eles já pensaram, já pesquisaram, já viram, então, calma, vamos lá. Escuta. Escuta. Então, eu tento... A gente sempre tem aqueles conselheiros mais próximos que a gente escuta, né? Que a gente para, tem que ter. E outra coisa, quando o cara é conselheiro, outra coisa que o cara assina com você. Uhum. É. Porque o conselheiro, às vezes eu já falei, o Zé era muito engraçado, porque até ontem ele não era candidato a nada. Uhum. Né? O pai dele foi 3 vezes vereador em Tatuí, ele nunca quis ser candidato. E aí, quando ele virou vice-prefeito, agora nessa eleição, às vezes ele para decidir, fala, travou aí? Não, cara, porque agora eu vou assinar junto, né? Antes eu te aconselhava, mas eu não assinava. Agora eu eu vou tá junto. junto. Calma, deixa eu pensar um pouquinho melhor. Antes, não, faz desse jeito. Mudou, Sim, né? né? Então, E como o Rodolfo
consegue equilibrar a sua vida pessoal, a sua vida da prefeitura, nessa mente inquieta aí? Como que é isso aí? O Rodolfo se acalma. Ué, ele contou já, ele faz terapia, Fez faz gestão de terapia. tempo, É que, passa na horas de verdade, delícia com a sua O filha. meu trabalho, eu tenho muito prazer, eu amo muito o que eu faço. Então eu não vejo meu trabalho como trabalho. Então, Entendi. por exemplo, eu tô com o Zé lá, meu vice-prefeito, que a gente só define alguma coisa da cidade. Aham. A gente tá conversando sobre outra coisa também. Então aquele tempo pra mim é prazeroso, não é tipo Uhum. quando eu tô com o Gabriele, quando eu tô com o Renato, com os meninos lá. E assim, quando eu tô viajando a trabalho, eu aproveito muito aquele tempo, com aquelas poucas horas que eu tenho com o ministro, com o secretário. Então isso pra mim, eu falo, gente, você é uma cidade de 20 mil habitantes, cara. Olha com que eu tô estado presidente da República. Então Aham. assim, e aí a minha vida pessoal, como eu falei, assim, eu nunca tive vontade de balada, de show, essas coisas. Então assim, minha vida é muito tranquila. Então assim, o que eu saio da rotina é sair jantar, tomar um vinho e ir no cinema. Aham. Então, assim, é bem Bem falar, light. gente, você é velho, cara. Eu falo, não é que eu sou velho. É que ali, realmente, eu consigo degustar, eu gosto muito de tomar vinho. Aham. Então, você fala, Rodolfo, nós vamos sentar e ficar tomando 3 garrafas de vinho em 3 horas, uma por hora. Tá tudo bem. Tá tranquilo. Tá feliz. Cara. Vamos pra balada. Putz, vamos lá só pra abrir, fechar e vamos embora. Porque assim, eu não consigo conversar com as pessoas. Eu tenho dificuldade de estar em ambiente que não vai agregar nada. Não que eu seja uma pessoa que fala, não, tudo é negócio, tudo é voto. Não. Só que assim, se a gente tá num lugar, Focado. Aham. vamos conversar, que nem Com aqui. A gente certeza. poderia ficar nesse podcast 10 horas. Exato. Que a gente vai trocar, vai ter coisa boa pra quem tá escutando a gente vai aprender um com o outro. Isso eu acho legal. Ambiente de crescimento. É isso. E falando assim, indo para os nossos momentos finais aí do nosso podcast, existe uma frase que norteia a sua vida? Que você fala, poxa, isso aqui norteia. Na verdade, assim, eu tenho uma frase, uma Shakespeare, né, na verdade. Infelizmente, eu sou aqueles romântico antigo ainda, sabe? Eu vejo meu pai, com a minha mãe, eles têm 50, vão fazer 50 anos de casado, né? E eu vejo meu pai até hoje sendo carinhoso com a minha mãe. Então, como eu falei, eu lia muito na faculdade. Eu gosto muito de psicologia e filosofia. Então, eu lia bastante, né? Platão, Sócrates, aqueles Hegel, aqueles caras lá. E eu tenho uma frase que eu acho que é muito boa, ela é jargão. Assim, nossas dúvidas são traidores e não fazem perder o bem que poderiam conquistar se não fosse o medo de tentar. Então, para mim, a questão do medo e da dúvida, eu bato muito na tecla, porque eu sou uma pessoa medrosa. Porque muita gente fala, pô, você vai para cima, tal. Você não tem medo? Eu falo, tenho, e pra caramba. Só que eu não tenho dúvida. Você vai chegar? Vou chegar. Como? Trabalhando, fazendo isso e tal. Mas isso não quer dizer que eu não seja medroso. Eu tenho muito medo. E as pessoas, quando têm medo, eu gosto, mas eu não gosto quando tem dúvida. Né? Então, O medo não pode se paralisar, né? Não pode paralisar. A dúvida paralisa. O medo não pode paralisar. Você tem que pegar a parte boa. Porque uma pessoa sem medo é uma pessoa inconsequente. Sim. Ela não pensou. Ela vai errar pra caramba. Né? E eu tento... O medo traz prudência, mas ele também não te paralisa porque você continua fazendo todas as coisas. Isso. Então, assim, na verdade, eu não tenho uma frase que me norteia. E as coisas na minha vida, elas foram acontecendo. Né? Então, assim... Tudo tem um propósito, né? Eu falo que a gente às vezes passa por caminhos que você fala, né? Por que eu tô passando por isso? Ou por que eu tô fazendo assim? Na hora que você se vê lá na frente num contexto, você entende tudo. Sim. Porque a trajetória, né? Você vê, a sua carreira ela foi sendo construída lá atrás. Sim. E eu Pra acredito chegar muito até em Deus, aqui. sabe, doutora? Assim, eu sou católico, independente da religião de cada um, eu acredito muito em Deus. Então, na hora que eu acordo, eu agradeço. Na hora que eu vou dormir, eu agradeço. Eu rezo. Então, assim, eu acho que todo mundo vai ter um momento da vida, não é o destino, mas a gente tem a gente tem que ter um propósito de vida. E eu descobri o meu. Que todo mundo consiga descobrir o seu, sabe? Que é muito bom você saber para o que você está esperando, para quem que você quer deixar, que legado você quer deixar, o que você quer ensinar para sua filha. E isso mudou muito minha vida depois que eu fui pai. Porque você tem falam todo mundo, você vai ver depois que você for pai, você vai mudar a cabeça. Cara, muda. Mas muda você ficar mais focado, né? Focado porque tudo você tem hoje uma pessoa que depende de você. Você tem um pra quem, né? Então, assim, a questão da dependência não é a palavra dependência de não saber fazer nada e tal. É saber que você vai ter que ser aquela estrutura, aquele porto seguro, né? Então, isso é muito É a figura do pai que protege, né? Isso. Muito bem. Nós gostaríamos de agradecê-lo, ter esse momento aqui com a gente. Poxa, aprendi tanta coisa com o prefeito Rodolfo. A gente poderia fazer, acho que a gente pode chamar ele de novo para a segunda versão do podcast. Tem muitas coisas que eu não perguntei aqui para não estender demais, mas é muito rico. Assim, parabéns pela tua dedicação à vida pública. Obrigado, de verdade, eu saí daqui inspirada e acreditando em político. Que outras pessoas se levantem como você se levantou
e dá para ver no brilho do seu olhar que você tem um propósito, você tem uma missão e a sua empatia. Realmente você é uma pessoa que transmite isso da simplicidade da sua família e é muito, muito gratificante bonita a ver sua que existem trajetória. pessoas assim, viu? Eu falei, o dia que ele falou pra mim, nossa, eu tenho muito orgulho de ser político, e que você me contou um pouquinho, assim, eu falei, dava pra perceber que você tem uma paixão por isso e que é realmente um propósito. E você sabe que se o meu título fosse São Paulo, né, Teria meu eu já voto. estaria votando em você. Mas dá tempo, viu? Dá tempo, dá tempo de mudar, até né? ano que vem, Conta até comigo, abril do ano então. que vem. É. Eu que agradeço. Eu espero estar você. viva para votar em governador para você, viu? Mas lógico, hoje você como médico, doutor, você sabe muito bem que a faixa etária hoje, a taxa Aham. tá aumentando, Tá né? O aumentando, brasileiro tá graças a vivendo Deus. mais, então você vai viver muito, viu, doutor? Amém. E assim, eu queria agradecer, é muito legal essa intenção de vocês do podcast e abrir para todo mundo, né? Aham. Para político, para empresário, para pessoas que realmente queiram acrescentar. E eu falo que eu tô aqui como cidadão, não como prefeito. E assim, o pouco que eu vi da vida, eu tô aqui para ajudar. E agradeço demais a oportunidade, viu? Obrigada, Muito viu? obrigada. Obrigada. Foi muito Deus bom ter abençoe, você aqui. gente. Você Amém. também. Então, esse foi o nosso episódio 4 com o Dr. Rodolfo e muito obrigada. Obrigado, gente.